pessoal! Eu sou a professora Vivi Borges do Português na Lata. Nosso assunto de hoje é conto. O conto pertence ao gênero narrativo. É um texto curto, escrito em prosa, com elementos e estrutura bem definidos. Uma característica peculiar do conto é o fato dele dar ênfase e foco em poucos acontecimentos e ter aí o cunho ficcional, que são aquelas histórias criadas a partir da imaginação do escritor. Estrutura do conto. É estruturado com base na tipologia narrativa, com apresentação, complicação, clímax, o momento de mais tensão dentro da narrativa, e o desfecho. Ambos os dois acabam se misturando dentro da narrativa. Elementos do conto. São 6 os elementos primordiais do conto. 1. Personagem. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucas personagens que sofrem ou executam as ações. Elas podem ser seres animados, ou seres inanimados. 2. Narrador. É a voz que conta toda a história. Existem 3 formas em que o narrador pode aparecer nesse tipo de texto: narrador personagem, narrador observador ou ainda narrador onisciente. Narrador personagem. Ele conta e participa do enredo, portanto, os verbos utilizados sempre ficarão em primeira pessoa. Narrador observador. É o tal narrador que eu costumo dizer fofoqueiro. Ele não participa da história, mas consegue contá-la com propriedade. Portanto, os verbos utilizados sempre ficarão na terceira pessoa. Vale ressaltar que esse tipo de narrador não consegue saber ou prever o sentimento, o futuro ou até os pensamentos das personagens. Narrador onisciente. Também narra a história em terceira pessoa, assim como o narrador observador. Mas, diferente dele, conhece toda a história, os detalhes dela e das personagens também, desde os sentimentos a pensamentos. E ele continua a não participar das ações. 3. Tempo. Como característica da narrativa, é classificado em 2 tipos: cronológico, aquele que segue a lógica do tempo, as horas, dias, e o psicológico, que está relacionado às lembranças, mais relacionado ao interior das personagens e ou situações. 4. Espaço. Dentro dos contos, o espaço será sempre reduzido, por se tratar de uma narrativa curta e breve. Todo local onde se passa ou desenvolve a história, a trama, é considerado espaço. Uma casa, um sítio, uma rua, são exemplos de espaço. 5. Diálogo. Elemento importante na construção do conflito, da situação problema vivida pelas personagens. Pode ser usado o discurso direto, que a personagem fala diretamente com os leitores, ou o discurso indireto, quando o narrador aí acaba passando as informações ou reproduzindo a fala das personagens. Vale lembrar que aqui no canal já tem um vídeo detalhado sobre os tipos de discursos. Acessem lá para adquirir e ampliar o conhecimento, tá? 6. Clímax e desfecho. E por último, temos aqui esses 2 elementos, mas não menos importante, Temos aqui o epílogo como elemento a ser ressaltado, que é o desfecho, o final imprevisível, que necessariamente, pessoal, precisa fugir do óbvio, E aí se encaixar com o momento de mais tensão da narrativa, que é o clímax. Tipos de contos. Há 2 tipos mais comuns:
os contos de fadas e os contos fantásticos, né? Conto de fadas é caracterizado por possuir o quê? Personagens folclóricas, né? Então, fadas, gnomos, bruxas e também aí personagens antigas ou medievais. E além disso, o conto, né, de fadas, ele sempre vai ter um desfecho com um ensinamento, uma reflexão. Já o conto fantástico, ele é caracterizado por possuir ações irreais e até sobrenaturais, em que as personagens muitas vezes extrapolam o que permite o real, a realidade. Contistas brasileiros. Os grandes contistas do nosso país são Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Machado de Assis. Vou deixar aqui uma dica de leitura, de conto, para que vocês possam aí desfrutar, né? É um conto maravilhoso da grandiosa Lígia Fagundes Telles, que tem como título As Formigas. Ele se encontra no livro Seminário dos Ratos e é uma história assim fantástica, né? Ela narra as vivências de duas jovens estudantes que se mudam por uma pensão e se deparam com o esqueleto de um anão guardado em um caixote. Após esse achado, durante a noite surgem no quarto inúmeras formigas. Percebendo que há algo estranho, essas estudantes aí decidem se mudar. No entanto, coisas sobrenaturais e reais continuam a acontecer. É um conto maravilhoso e eu deixo aqui como dica para que vocês possam fazer a leitura. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, seu comentário e compartilhem conhecimento.